Olá, gente, que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos hoje aqui a mais uma meditação e eu quero compartilhar com vocês hoje aqui uma história bíblica muito bacana, muito interessante, que se enquadra perfeitamente com o que nós passamos no decorrer da nossa vida. Eu acredito que irá ajudar você que está passando aí também por um momento em que você não sabe se luta por algo que você tem dentro de si. Você às vezes fica em conflito, né? Não sabe se você luta por isso ou se deixa de lutar, ou se o fato de lutar irá desagradar a Deus, porque quem sabe você já até procurou a opinião de outras pessoas próximas a você e elas lhe disseram: não faça isso não. E aí, nessa sua boa intenção em agradar a Deus, você acaba deixando de lutar por algo que é direito seu. Nós vamos hoje meditar aqui no livro de Números, no capítulo 27. Vamos falar aqui das filhas de Zelofeade. Capítulo 27 de Números, o versículo 1, vamos ler até o versículo 4 aqui por enquanto. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filhos de José. São estes os nomes das suas filhas, e é isso que eu quero que você, é daqui para frente que a história começa. Então, o nome dessas filhas era Macla, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Bom, essa situação aqui nunca tinha acontecido. Primeiramente, por muitas diferenças sociais da época consideradas a hoje. Os valores das mulheres na época era bem diminutivo se comparado a hoje. Elas, no passado, eram consideradas como propriedades, primeiramente do pai e depois do seu marido, quando assim o pagava por um dote. Então a mulher, ela não tinha essa voz ativa na sociedade. O valor dela era um valor de apenas cuidar, digamos, da casa, dos afazeres, da alimentação, da criação dos filhos e na reprodução. Só que estas mulheres, elas revolucionaram a sua época. Elas fizeram algo que nunca nenhuma mulher até então tinha feito. Para você entender a história, somente os homens é que tinham direito a heranças. No caso do pai delas, ele não teve filho homem. E como estava sendo levantado um novo censo, uma nova contagem entre o povo de Israel, então, certamente, pelo fato do pai não ter tido um filho homem, então as suas posses, a sua possessão se perderia, ficaria dividida entre outras pessoas. Naquela época também eles não poderiam se casar com pessoas de outra tribo. Eram 12 tribos e cada um tinha que casar dentro da sua própria tribo, porque a herança não poderia ser compartilhada, não poderia ser dividida com outra tribo. E aí, já aproveitando para fazer uma pausa, eu gostaria também de frisar isso. Olha que interessante como Deus é justo e como você não precisa se preocupar, porque quando algo é seu, quando algo é para ser seu,
Não importa o que tentem fazer para tomar, como também não importa o quanto você vai tentar fazer para buscar aquilo que não é para ser seu. As tribos, cada uma delas tinha uma divisão, cada uma delas tinha uma herança, e eles tinham que casar entre si para que essa herança permanecesse na tribo, ou seja, o que era de cada um não poderia ser dividido, nem, digamos, aumentado e nem diminuído. O que é para ser seu, será, independente das circunstâncias. Não depende do quanto você faz ou deixa de fazer. Bom, mas voltando aqui a esse caso, o pai delas, por não ter tido um filho homem, então o nome dessa família se apagaria e as posses do seu pai, que foi um homem que, como elas relataram aqui para Moisés, ele não foi um homem rebelde no sentido de se juntar com Corá, com Datã e Abirão para ir contra Moisés, ir contra Arão, aonde Deus abriu a própria terra e a terra engoliu estes homens. Mas o pecado dele, o erro dele foi ter lá atrás, no relatório daqueles 12 espias, aonde 10 desses 12 espias preferiram olhar para as dificuldades, enquanto somente Josué e Caleb disseram: não, vamos avançar porque Deus nos prometeu, então iremos tomar posse dessa terra. Enfim, então aqueles que duvidaram na época, Deus garantiu que eles não entrariam na terra prometida. Esse foi o erro do pai delas, ter se juntado aos duvidosos. Tome cuidado para você também não se juntar aos duvidosos. Isso faz com que você sim perca aquilo que é seu por direito. O fato é que estas filhas, elas não acharam justo do seu pai morrer, falecer, ser levantado um novo censo, o nome da família dela se apagar e a herança de tudo que eles tinham iria se perder, se dissipar. Foi aí então que elas se apresentaram a Moisés, como nós acabamos de acompanhar, elas se apresentaram a Moisés e também a Eleazar, que era o sacerdote também nessa época. E não somente perante eles, como também perante os príncipes e todo o povo. Estas mulheres não tinham voz ativa na sua sociedade contemporânea. Mas isso não fez com que elas recuassem. Isso não fez com que elas fossem mulheres amedrontadas. Porque elas estavam lutando por algo que é justo. E quando que você está lutando é algo justo, não tem o porquê de você ficar com medo de lutar. É justo você ter a sua saúde? Sim. É justo você ter sua família em união, amor, cumplicidade, a reciprocidade desse amor é justo? Claro que é. Não há nada em errado nisso. Não há nada de errado nisso. Você pode lutar sim por aquilo que é um direito seu. Você não irá desagradar a Deus, desapontar a Deus, pecar, afastar-se dele. Muito pelo contrário, você irá fazer com que Deus se agrade de você. Olha que coisa interessante. Temos várias lições aqui nessa passagem. A primeira é que estas mulheres, mesmo não tendo supostamente voz ativa em meio a uma sociedade da sua época, não se amedrontaram e tomaram atitude. Chegaram a Moisés, chegaram ao sacerdote na época, chegaram na presença dos príncipes, chegaram na presença de todo o povo, não fizeram escândalo, foram sensatas, foram mulheres equilibradas, mas reivindicaram um direito seu. Olha, não é justo. Nosso pai não teve filho homem, agora vai tudo se perder. Olha só que interessante uma outra lição dessa passagem. Quando Moisés recebeu essa questão, esse questionamento por parte delas, no versículo 5, diz que Moisés levou a causa delas perante o Senhor.
Moisés, como líder, ele foi humilde. Ele não usurpou da sua autoridade de liderança, dizendo, olha, vai ser feito isso ou aquilo, ou vai deixar de ser feito, ou então saiam da minha presença, porque ele era o líder. E quantos líderes são assim? Quantos líderes que não dão espaço, que não têm ouvidos para ouvir os seus subordinados? Elas eram mulheres, era incomum um homem, principalmente o líder, ouvir uma mulher. Então outra lição dessa passagem é a lição de Moisés como líder. Foi humilde e por não saber o que fazer, ele recorreu a Deus. Sabe, quantas vezes você tem tomado atitudes precipitadas? Você não sabe o que fazer, mas toma uma atitude no impulso. Isso lhe traz consequências drásticas. Por que você não recorre a Deus? É assim que nós temos que reagir, recorrendo a Deus. Não tome no impulso da raiva, não tome decisões no momento em que sua emoção está aflorada, seus nervos estão à flor da pele. Não tome decisões precipitadas por conta do medo. Temos visto muitas pessoas da nossa sociedade se deixando levar por notícias espalhafatosas, notícias que têm desesperado, e quantas pessoas acabaram aí se enfiando, digamos assim, em dívidas por conta de uma notícia exagerada. Pessoas que, sabe, acabaram trazendo para dentro de si outras doenças, desencadearam outras doenças por conta de um desespero. Então, recorra a Deus antes de tomar qualquer atitude. Não sabe o que fazer? Você, líder, não sabe o que fazer? Peça a Deus. Peça a Deus como você vai falar com o seu funcionário. Peça a Deus como você vai orientar o seu filho. Como você vai ter uma conversa com o seu esposo, sua esposa. Continuando, no versículo 6, veio a resposta de Deus a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos do seu pai, e farás passar a elas a herança do seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Olha que coisa muito interessante. Aqui está o X da questão e o motivo de eu estar gravando essa mensagem. Foi algo tão extraordinário, foi algo tão inovador, foi algo tão justo, que quando Moisés orou a Deus e apresentou a causa delas para ele, daí também a importância de você ter um líder espiritual que lhe represente e que faça chegar sim suas orações até o Senhor. É claro que você pode também, elas poderiam ter orado, você pode orar, mas há questões que você precisa que alguém sim lhe oriente, ore por você. Isso faz cair por terra estas teses que hoje em dia estão colocando, sabe? Diminuindo, negligenciando o fato de você ter um líder espiritual, de você ter uma igreja para você congregar. Então isso cai por terra. Moisés apresentou a causa delas como líder espiritual, apresentou a Deus, e Deus achou justo. E foi tão extraordinário que a atitude daquelas mulheres, a humildade também de Moisés, mas principalmente a coragem daquelas mulheres, fez com que Deus acrescentasse algo a mais na sua lei. Poxa vida, eu não sei se você consegue entender a magnitude disto. A atitude daquelas mulheres fez com que Deus revisasse, digamos assim, a sua lei, porque ela já tinha sido feita, ele já tinha passado para Moisés essas leis no Sinai,
E por essa questão que não tinha sido atentada, o próprio Deus, sabedor de todas as coisas, mais um exemplo de humildade, que o próprio Deus, ele, digamos, não vou colocar como se ele tivesse se consertado, não, mas por uma causa justa, ele acrescentou uma lei, é como se ele tivesse feito uma emenda na sua lei. Ele acrescentou algo pelo pedido delas ser justo. Então, para podermos finalizar aqui o nosso vídeo, eu quero que você guarde isso com você. A atitude daquelas mulheres, mesmo numa sociedade contemporânea onde elas não tinham voz ativa, elas tiveram coragem para lutar, porque lutaram pelo que era justo. Não se preocupe, porque aquilo que é seu, ninguém vai tomar. Apenas lute por aquilo que é justo. A humildade de Moisés em não ter usurpado ou ter tomado uma atitude precipitada por ser líder, não se preocupou consigo, com o que as pessoas iriam pensar dele. Talvez um líder que não soubesse como orientar, negativo. Ele foi a Deus e perguntou o que fazer e Deus orientou. E Deus, que acrescentou uma lei, ele acrescentou algo a mais na lei, porque o que elas estavam lutando é justo. Lute. Se o que você quer, se o que está dentro de você, no seu coração, na sua mente, é algo justo, lute, ore, faça o que você tiver que fazer, mesmo que outras pessoas reprovem sua atitude, porque imagino eu, e você também pode imaginar esse cenário, elas perguntando para alguém o que fazer, duvido que alguém falaria para elas, não, chega até Moisés, chega até o sacerdote, vá até os príncipes, eles irão lhe ouvir. Duvido que alguém falaria isso para elas. Então, sabe, tem muitos momentos na tua vida que você tem que tomar uma atitude, você, claro, dentro de uma lógica, dentro de uma coerência, dentro do que é justo. E para finalizar, que no livro de Salmos 84, versículo 11, diz assim, ó, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. A sua, a minha, a nossa preocupação é única e exclusiva de estarmos andando corretamente diante de Deus. Porque Ele não sonega bem nenhum aos que andam retamente. Amém? Vamos fazer uma oração agora? Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu peço ao Senhor agora e entro na presença do Deus Altíssimo pelo nome santo do Senhor Jesus, nome este que está acima de todos os nomes e a Ele foi dado todo o poder e autoridade. Peço que o Senhor toque em cada uma destas vidas, pessoas que estão indecisas, inseguras, amedrontadas, pessoas que estão vivendo ou passando por uma injustiça, ou que no conselho de outros acabam se inibindo de tomar uma atitude pela fé, e então vem se protelando um direito que é dele, que é dela. Então eu peço ao Senhor, reaviva a fé desta pessoa, renova a fé desta pessoa, fortaleça ele e ela, para que esta pessoa ande em retidão, lute pelo que é justo. Meu Deus, eu entrego a vida de todos em tuas mãos e creio com a certeza absoluta de que o Senhor não sonega bem nenhum aos que andam retamente. Em o nome para a glória do Senhor Jesus, e se você crê, diga amém e graças a Deus. Muito bem, que Deus abençoe então a sua vida e até o nosso próximo vídeo.